Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 24 até o 30. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. Uma cabeça de jumento, não é o jumento inteiro. Preste atenção nisso. Custava 80 barras de prata. E 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: "Ó rei, meu senhor, me ajude!" E ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema." E ela respondeu: "Outro dia esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu.' Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu." Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. Que história é essa? Você já parou para pensar numa situação como essa? A cidade estava cercada. O exército da Síria cercou toda a cidade de Samaria, portanto, quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía, e portanto, não havia alimento dentro da cidade. Isso aqui, com todo o respeito, e eu espero que vocês me perdoem, mas ao olhar para isso aqui, não existe outra palavra melhor para essa situação do que uma situação desgraçada. Uma situação sem a graça, de verdade. Isso aqui é uma situação trágica, desumana, de tanta fome, tanta desgraça, a ponto de 2 mulheres fazerem um pacto. É o seguinte: amiga, tu tem uma filha, eu tenho 2. Vamos cozinhar o seu e vamos comer. Amanhã a gente faz isso com o meu. Como boas amigas que somos, a primeira doa o filho em favor daquela amiga e vamos comer junto. Vocês já imaginaram isso? Você que é mãe, pai? Provavelmente a gente cataria o filho e saía correndo. Mas a situação era tão intensa, a fome. E aqui, talvez, pela graça de Deus, a gente nunca tenha sabido o que é de verdade passar fome, embora entre o café da manhã e o almoço, a gente chegava para casa e: "Mãe, tô morrendo de fome." Mas na verdade a gente nunca morreu de fome. Nossa, era só o desespero, entre o intervalo de uma refeição e outra. Mas aqui as pessoas estavam há dias sem comer. E portanto essa situação levou a uma tomada de decisão horrorosa. E enquanto eu lia, eu escutei algumas pessoas: "O que é isso? Que tragédia!" Ou alguma coisa que vocês pensaram, não foi? Vocês ouviram isso? O burburinho? Porque de fato é uma situação que nos assusta e nos assombra. Mas diante da fome, eu não sei qual seria a nossa reação. Porque o fato de estarmos sempre alimentados, nem que seja uma refeição por dia, a gente não sabe o que é de fato passar fome. O fato é que neste momento a cidade de Samaria estava sitiada. Não havia alimento suficiente. O povo estava passando fome. E por causa disso, essas 2 irmãs, comadres, amigas, vizinhas, fizeram esse acordo. Acontece que no dia seguinte, aquela, a primeira que doou o filho para ser alimentada e alimentar a sua comadre, a sua amiga, se fez de doida no dia seguinte. Não, escondeu o filho. E aí a mãe que entregou o primeiro filho ficou desesperada. Porque aí talvez veio, o texto não fala,
Mas talvez veio, além do desespero da fome novamente, o desespero de, eu fui enganada, eu entreguei meu filho num acordo que não funcionou para as duas partes. Eu não sei vocês, mas eu não consigo olhar para esse texto e dar um outro nome que não seja uma situação desgraçada. Pessoas que diante da tragédia da vida e do desespero da fome, são capazes de tomar decisões inimagináveis ou impensáveis por nós. E então o rei está passando pela muralha e ele diz para aquela mulher vem desesperada: ó rei, meu senhor, versículo 26, me ajude. Ela olha para o rei, sabendo que ele, como autoridade máxima da cidade, talvez ele possa tomar alguma decisão em relação àquela mulher, ou pelo menos a trazer comida de volta. O próprio rei então responde para ela, versículo 27, se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? O rei não estava isento da situação. Talvez ele não estivesse passando fome, mas talvez os recursos no palácio, na casa do rei, não fossem tantos como outrora. Talvez ele também já estivesse sendo atingido pela fome. E ele tem consciência, e ele mesmo disse, se o Senhor Deus não ajudar você, quem sou eu para te ajudar? Mas ainda assim me conte o que está acontecendo. E então aquela mulher pesarosamente conta toda a situação que ela vivenciou. E a entrega do seu filho e a quebra do acordo por parte da outra mulher. E o texto diz no versículo 30, ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. Estava vestido de saco, panos de saco, não era uma roupa real. Talvez porque o rei já tinha consciência da situação que tanto ele como todo o seu povo de Samaria estava enfrentando. Esse é um texto muito forte, porque fala de situações das quais nós não sabemos como reagir. E diante dessa situação desgraçada, a gente pode imaginar que o desfecho disso seria a morte de toda aquela população de Samaria. Porque se eles tentassem sair da cidade para comprar alimento ou para colher, a lavoura, a agricultura, para além dos muros, eles seriam mortos pelo exército sírio. Se essa fosse a única mensagem que o capítulo 6 nos traz, a gente poderia ir embora para casa chateado, preocupado e triste. Mas o texto não acaba aí. Vamos continuar a leitura, capítulo 7, versículos 1 até o verso 10 diz assim: Eliseu respondeu, escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos da cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu respondeu, com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Na versão revista e atualizada diz que eram 4 homens leprosos. Uma doença miserável, ingrata naquele tempo e que até hoje ela é uma doença muito ruim. Hoje tem controle, tratamento e cuidado, naquele tempo não tinha. E o verso 3 continua, por que ficamos aqui, eles disseram uns aos outros, por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. E se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo.
E assim, quando começou a escurecer, eles foram ao acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos, e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Se no primeiro momento nós vemos Samaria totalmente cercada por um exército, amedrontada, nós temos agora a situação de 4 homens que, por causa de uma doença chamada lepra, eles estavam dos lados de fora dos muros, porque por ser uma doença contagiosa e uma doença que levava à morte, aos leprosos não era permitido estar junto da comunidade, da sua cidade, da sua família, dos seus amigos. E, portanto, eles tinham que ficar do lado de fora. E por causa dessa doença, eles estavam impedidos de trabalhar. Portanto, como é que eles se alimentavam? Da caridade do povo da cidade. Traduzindo, eles eram mendigos. Eles eram homens que não podiam ter contato com a família, com o povo, não podiam trabalhar, não podiam ganhar o seu sustento, não podiam produzir o seu próprio alimento e, portanto, eles dependiam completamente da cidade e dos cidadãos de Samaria para que nos restos, no lixo, o resto do almoço, ou a caridade daqueles que doam o pão amanhecido, ou um prato de comida feita na hora, para que eles fossem alimentados. Mas nós vimos que se eles estavam passando fome, nós vimos que o povo da cidade também estava. E se eles dependiam da caridade, do resto de comida, imagina agora que a cidade estava passando fome, o que vocês acham que esses mendigos estavam comendo? Mais nada mesmo. Acontece que aqueles 4 homens, por saber que eles estavam à beira da morte, ou pela própria doença, ou pela própria fome, eles tomam uma decisão muito interessante. Olha o que diz, final do versículo 3 e o verso 4. Por que vamos ficar sentados aqui esperando a morte? Porque eles sabiam que eles morreriam de fome, literalmente. Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se nós ficarmos aqui, também vamos morrer de fome. Então vamos para o acampamento do nosso inimigo. Vamos até dar de cara com o exército sírio. E se eles nos deixarem viver, viveremos. Mas se eles nos matarem, morreremos. O versículo da minha versão diz: bem, nós já vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Sabe aquele ditado que diz: se correr, vocês sabem, se ficar, tanto fez quanto tanto faz. Morto por morto, nós já estamos mortos. Talvez se a gente for até o exército inimigo, se a gente confrontar eles vão matar a gente vai morrer mais rápido, com menos dor e não vamos esperar definhar
de fome. Talvez era esse o pensamento daqueles 4 homens, porque eles sabiam que só existia uma certeza na vida deles, que era a morte. Porque se a cidade está passando fome, significa que eles também não vão nos alimentar aqui. De qualquer forma, seja por causa da nossa doença, a lepra, ou seja por causa da falta de alimento, se permanecermos aqui, a gente vai morrer. Então, vamos encarar o problema de uma vez. E se o exército sírio nos deixar viver, ok, simplesmente estamos vivos. Mas se nos matarem, ok também. Irmãos, vocês conseguem entender a dimensão do que esses 4 homens estavam vivendo? A certeza da morte era tão grande que eles perderam até mesmo o medo disso. Talvez, o texto não diz, mas nos faz pensar que a certeza de uma morte lenta, vagarosa, de fome, poderia ser, ser trocada por uma morte rápida, né? Sendo esfaqueado lá pelo próprio exército, assim, aí vai acabar o sofrimento de vez. Tudo isso por causa de situação do cotidiano da vida, levam pessoas a tomarem decisões, muitas vezes impensadas. E o texto continua dizendo que aqueles 4 homens, então, decidiram, ao escurecer, verso 5, ir até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram lá, não havia ninguém. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 6. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Perceba que aqui, irmãos, o que está acontecendo é o fato de que aqueles homens corajosamente vão diante do exército inimigo. Mas quando chega lá, não havia ninguém, o povo saiu fugido. E na minha cabeça, eu tenho a sensação que por eles saírem correndo, ficou lá a fogueira acesa, talvez um caldeirão com sopa da janta. Pelo menos é o que eu acho, pelo que o texto diz. Porque o texto é muito claro, dizer que eles ouviram o som de um exército vindo atacando eles. E eles acharam, acho que o rei de Samaria contratou outros exércitos para lutar a favor deles. E eles deram no pé. Mas o texto diz, comecinho do versículo 6, Deus havia feito com que os sírios ouvissem o barulho que parecia de um grande exército. Havia um grande exército? Houve a contratação de exércitos para estar lá? Deus agiu de forma sobrenatural. E o exército inimigo de Samaria achou que estavam sendo atacados e fugiram. E o texto continua dizendo que aqueles 4 homens, talvez meio que escondidos, entraram no acampamento. E diz lá o texto que eles chegaram ao acampamento, entraram numa barraca. Que estranho, não tem ninguém aqui. Versículo 8, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam, e depois saíram e esconderam tudo, porque eles não sabiam o que tinha acontecido. Pode ser que eles foram dar uma voltinha, e voltem rapidamente, vamos comer, vamos pegar a roupa, o ouro que a gente tem, e vamos esconder. Mas o texto diz que então eles voltaram, entraram numa outra barraca e fizeram tudo de novo. E para quem está faminto, encontrar um lugar com abundância de alimentação é um deleite, gente. A gente come até, como diz no Acre, espocar. Aqui nós fala estourar. O fato é que aqueles 4 homens, e o texto é muito claro que diz que eles comeram tudo, pegaram ouro, prata, pegaram roupas, porque eles eram mendigos. Eles tinham roupas rasgadas, pegaram tudo de novo. E aí vem o versículo 9. Então eles disseram, nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devemos ficar calados. Aqueles 4 homens discerniram o tempo que eles estavam vivendo. Embora eles fossem homens marginalizados, abandonados pela própria família, sua própria sorte, eles estavam do lado de fora dos muros, abandonados, famintos.
Mas quando eles estavam alimentados, eles se lembraram de quem eles eram e da sua família e do seu povo e da sua cidade e falaram: nós não estamos agindo bem, nós não podemos guardar essa boa notícia. Nós precisamos contar para a cidade que aqui não tem ninguém do exército, mas tem abundância de alimento. E o texto continua dizendo que eles saíram do acampamento, verso 10, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões. E sabe o que aconteceu? Todo o povo de Samaria correu para o lugar onde estava esse acampamento dos sírios. E se você continuar o texto, você vai ver que eles se alimentaram. E o texto no versículo de 1 a 2 fala que Eliseu está conversando com o ajudante pessoal do rei. E ele diz isso: amanhã, nesta hora, se hoje a cabeça do jumento custa 80 pila ou 80 barras de prata, amanhã 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada, apenas uma barra de prata. E ele fala: duvido, nem que Deus mande cair do céu, isso não vai acontecer. Sabe o que acontece com esse ajudante do rei? Quando o povo sai desesperado para o acampamento, atropelam ele, ele morre atropelado. O texto diz aqui: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer. Queridos, quando a gente olha para esse texto, nós vemos aqui duas situações. Uma primeira, uma situação desgraçada, de fome, de morte, de certeza de morte. Mas nós vemos que essa situação é transformada numa situação agraciada, quando através do poder de Deus, Ele faz com que o inimigo escute um barulho que não existia. Mas por causa do poder de Deus, o exército inimigo achou que eles estavam sendo atacados, abandonaram tudo para que o povo de Samaria, o povo de Deus, fosse alimentado através do acampamento deles. E tudo isso aconteceu por causa de 4 homens que corajosamente, por saber que a morte era o destino certo e seguro, tiveram a coragem de ir até aquele acampamento. Irmãos, aqueles 4 homens leprosos discerniram o momento que estavam vivendo. Mesmo talvez temerosos, achando que o único resultado seria a morte, eles foram agraciados com a vida, eles foram alimentados, e por causa disso, toda a cidade de Samaria foi alimentada. Eles discerniram, eles compreenderam um momento que era a ocasião oportuna para a realização e para confirmar o poder de Deus sobre o seu povo. Aqueles 4 homens eram homens doentes fisicamente, mas com capacidade de discernir o tempo de Deus e a salvação dele para toda uma cidade de Samaria. Sabe o que esses homens se tornaram? Mensageiros de boas notícias. Porque eles foram alcançados pelo poder de Deus. E o versículo 9 diz: não estamos agindo bem, temos boas notícias e não devemos ficar calados. 120 anos da primeira IPI de Curitiba. E eu quero crer, e creio nisso, que vocês não chegaram nessa margem de idade somente se reunindo aqui de domingo. E isso é importante, continuem vindo. Você que está online, presencial é mais legal. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Há uma frase de Charles Spurgeon que eu gosto muito, que ele diz assim: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Vou repetir: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. E quando eu olho para essa frase de Charles Spurgeon, eu entendo a nossa própria situação. Nós também já fomos mendigos, abandonados, esfomeados, esfarrapados, com fome, sem roupa limpa, por causa do pecado que habitava entre nós, habita em nós, mas que com o encontro, que Jesus Cristo que vem ao nosso encontro, que nos alcança, nos transforma, Ele nos dá uma nova vida e nos torna filhos de Deus.
E isso é o que nós somos hoje, filhos de Deus, mas não podemos nos esquecer que nós também já fomos mendigos outrora. A diferença agora é que nós somos mendigos encontrados pelo Senhor, que já estamos banhados, já estamos de buchinho cheio, alimentados pela palavra e transformados pelo poder de Jesus Cristo. E nós precisamos, como aqueles 4 homens, dizer: não estamos agindo bem, nós temos boas notícias e não podemos guardar elas somente para nós. Queridos, há muitas pessoas para além dos portões da nossa igreja, seja aqui em Curitiba, seja lá em Limeira, seja lá em Rio Branco. Pessoas que estão, talvez não matando os seus filhos literalmente para os comer, mas que os estão entregando por dinheiro para terem como alimentar o resto da família. Pessoas que estão doentes física, emocional e espiritualmente, são mendigos que não conhecem o poder da palavra de Deus, que estão morrendo para além dos portões da nossa igreja de fome. E nós temos essa certeza e essa notícia, onde encontrar pão. E nós não podemos ficar calados. 120 anos e há muita história linda escrita ao longo dessa jornada. Mas eu creio que Deus quer muito mais 120, mais 300, mais 500 anos. E nós não estaremos aqui. Mas eu quero crer, pela graça de Deus, que os nossos bisnetos, tataranetos, estarão contando aqui que foram alcançados pelo poder de Jesus Cristo, por causa de pessoas que corajosamente saíram deste lugar e testemunharam onde está o pão. E é por isso que nós olhamos para Jesus Cristo. E é interessante pensar que Jesus Cristo nasce onde? Qual é a cidade que Jesus nasce? Não é chamado oral para ir para o céu. Mas onde é que Jesus nasceu? Qual o significado de Belém? Como? Jesus nasceu numa cidade que chama Padaria. Já parou para pensar nisso? Belém significa casa do pão, panificadora. É por isso que Jesus se revela no Evangelho de João dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vier não terá mais fome. Quem crer em mim não terá mais sede. Queridos, a história dessa igreja só está começando. E nós precisamos sair para além dos nossos portões e dizer onde está o pão da vida. Nós precisamos anunciar quem é Jesus Cristo, aquele que nasceu numa cidade chamada Casa do Pão, porque Ele veio para alimentar, alcançar e transformar poderosamente a vida de pessoas famintas, desesperadas, desorientadas, que estão caminhando para a morte, para agir como aqueles 4 homens. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for para lá, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente for para o exército inimigo, vão matar a gente morre. Então, tanto faz. Existem pessoas que perderam a razão de viver, mas nós temos a fonte da vida e ela é Jesus Cristo. E nós precisamos ser esses mensageiros de boas notícias. Não podemos ficar calados. Há muitas pessoas com fome desse pão da vida. E nós somos chamados pelo Senhor Jesus para falar, para anunciar a Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, a vida dessa amada igreja. 120 anos que foram escritas por pessoas que corajosamente testemunharam do que Jesus fez na vida delas. Agora é a sua vez, agora é a nossa vez. Que nós possamos sair daqui fortalecidos pela palavra de Deus, reanimados pelo Espírito Santo, para dar testemunho. Você está com fome? Eu sei onde tem pão. E este lugar é Jesus Cristo. E aqui você pode ser alimentado. Você pode ter as suas carências, suas necessidades supridas por causa do poder de Deus
que vai fazer com que o inimigo escute um barulho que não existe, mas porque ele vai agir poderosamente para transformar a vida dessas pessoas. Que Deus abençoe assim a sua vida, a vida de todo o conselho, dos pastores, desta comunidade, para que vocês continuem sendo mensageiros dessa boa notícia, onde existe o pão da vida, onde está Jesus Cristo. Eu fico emocionada quando a Priscila comentou no discipulado: pastora, como é que você disse? Como eu estou pegando gosto de ler a palavra de Deus. É por isso que a gente diz que a Bíblia é o nosso alimento. Nós temos o lugar certo e nós não podemos ficar calados. Então, compre essa Bíblia, distribua, diga: aqui está o pão da vida e você precisa conhecer. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida dessa igreja, pastor Paulo, sua vida, a pastora Priscila, todo o conselho, todos os departamentos, desde o menor até o mais velho, que todos nós sejamos mensageiros. Para encerrar, eu queria contar rapidamente, dentre as muitas histórias do Acre, uma delas é de uma outra menina chamada Alícia. Alícia começou a ir para a igreja depois que a tia dela e o primo também se converteram e começaram a frequentar a nossa igreja. E a Alícia tinha 7 anos e os pais dela não iam para a igreja. E era interessante porque está filmando, né? Mas eu posso falar o nome porque não prejudica ninguém. O Cleido, ele ia levá-la para a igreja e ele sempre ia de bermuda, né? E a gente convidava: fica aí para o culto. E ele estava sempre sem camisa. Ele falou: não estou vestido adequadamente, fica para outro dia. E aí o meu marido, né, o Joca, falava assim: nada, isso não é problema, fica assim mesmo. Lá no Acre, pode. E ele: não, pastor, assim é sem graça. E todo domingo que ele ia levar a Alice, ele estava sempre com essa mesma roupa, né? E então, a Alícia, quando a gente contava as histórias bíblicas, ensinava, gente, ela comia a palavra com os olhos, ela tinha uma sede, uma fome pela palavra de Deus. E nós íamos falando, e ela ia assim: eu amo Jesus. E então um dia na escola dominical, ela entendeu a palavra de Deus para ela e recebeu Jesus como Salvador da vida dela. E ela fez uma pergunta para a professora de escola dominical: tia, eu já aceitei Jesus e eu sei que eu vou morar no céu. E meu pai e minha mãe? A professora, com muita sabedoria, e digo de passagem, não era eu, porque eu já sou sem noção normalmente. Mas aquela professora, eu quase caí da cadeira, diz assim: eles não. Porque não é se você se converte, pai e mãe está junto, não. Se eles vão entregar a vida deles para Jesus, eles vão para o inferno. Eu quase caí da cadeira, eu falei: Senhor, não é assim que a gente evangeliza a criança. Mas Deus usou poderosamente aquela professora e ela se levantou dali. A Alícia foi naquele domingo para casa pensando nisso. Ela juntou o pai e a mãe dela na igreja, no sofá da casa, e disse assim: pai, mãe, eu aprendi na minha igreja que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus me alcançou e já mudou meu coração. E eu sei que eu vou morar no céu com Ele. Mas eu aprendi na minha igreja que se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. Mas eu não quero isso para vocês, porque eu amo vocês e eu quero vocês no céu comigo. Quem estava no domingo seguinte, assistindo o culto? A mãe e o pai. Eles foram alcançados com uma criança de 7 anos, entregar a vida para Jesus. E conforme a gente ia conversando e discipulando o Cleido e a Lucinda, o Cleido falava assim: meu pastor, eu ia de propósito sem camisa para ter uma desculpa para não ficar naquela igreja de crente, porque eu não queria isso para a minha vida. Mas agora eu tenho orgulho de estar aqui. Sabe quem foram os primeiros presbíteros eleitos quando a gente organizou a IPI de Rio Branco? Cleido e Lucinda. E a Alícia, a menina de 7 anos, hoje uma advogada formada, está com 25. É ela que ocupa o púlpito e continua alimentando o rebanho de Deus. Queridos, o poder de Deus faz transformação de vidas. Não foi o Joca, não foi a Jaque, mas foi o poder do Espírito Santo que usou aquela criança de 7 anos e a família todinha
foi alcançada e transformada. E um dos primeiros batismos do Acre foram 24 novos membros. Batismo e profissão de fé. E estavam os pais da Alícia, a avó da Alícia, a tia da Alícia, o primo da Alícia, que hoje continuam lá, membros da igreja. Então, irmãos, creia no poder de Deus. A gente só é instrumento. É Ele que vai fazer a obra. Seja portador de boas notícias. Deus abençoe a sua vida.